Residência médica ou pós-graduação? Gente, eis a questão. Esse é um dilema muito comum aí na vida do egresso da medicina que está aí programando quais serão as próximas etapas da sua carreira. De fato, eu me incluí, né, nesse dilema. Acompanho diversos colegas que também viveram essa dor de ter que decidir entre uma e outra. Então vamos destrinchar cada modalidade, quais são seus prós, seus contras, enfim, qual é o órgão que regulamenta cada uma, enfim, realmente aqui vai ter tudo que você precisa saber sobre residência ou sobre pós-graduação. Eu sou a Maite Dadal, eu sou médica de família, eu fiz residência em medicina de família, depois eu fiz pós em cuidados paliativos, então eu já vivi as duas modalidades, então me vejo aí no lugar de fala para poder trazer esse conteúdo para vocês. E muito importante, né? Siga esse canal, ativa o sininho, comenta o que você tem interesse de saber, dá um like nesse vídeo pra gente, né, pro YouTube saber que isso aqui é relevante, mandar aí pro pessoal. Copia o linkzinho aqui, ó, manda pros seus colegas que estão em dúvida sobre pós ou residência. Esse canal do YouTube, né, ele traz bastante conteúdo sobre carreira médica e também sobre conteúdo, né, educativo em geral para a saúde, né, para a população. Então sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos então falar sobre esse tema aqui. Fiz até um roteirinho com as principais dúvidas de vocês. Então, gente, primeiro de tudo, né, vamos falar um pouco, definir o que é cada modalidade. Então, a residência médica, ela é um tipo de pós-graduação lato sensu, mas ela é bem diferente porque, ela é regulamentada pelo Conselho Nacional de Residência Médica, ela tem um foco na prática médica e uma carga horária muito, muito alta, bem diferente da pós-graduação. E, de acordo, né, com as normas, hoje a residência médica ela é o padrão ouro para a especialização médica. Inclusive, após a conclusão de uma residência médica, você já pode se intitular especialista na área em que você seguiu. Então, por exemplo, eu, Maite Dadal, fiz residência médica em medicina de família e comunidade e assim que eu terminei, eu já recebi o meu título de especialista em medicina de família e comunidade e com o meu certificado da residência, eu já pude ir até o meu conselho regional de medicina para poder entrar, né, com o pedido do meu RQE, que é aquele número bonito que a gente tem do lado do CRM, que vocês me veem aqui, ó, sempre tem meu CRM e meu RQE, que é obrigado, a gente tem que expor quando a gente tem um RQE, que é o nosso registro de especialista. Então, cada um vai ter um número, né, que equivale aí ao teu registro de especialidade. Um dado importante para vocês, no Brasil, hoje a gente tem cerca de 50% de médicos especialistas. Mas vocês vão entender que a gente não está dizendo que 50% dos médicos não têm conhecimento mais focado em alguma especialidade ou não. Às vezes eles só não têm o título de especialista, porque agora a gente entra na nossa outra conversa. Pós-graduação é regulamentada pelo Ministério da Educação e já faço um adendo importantíssimo. Se você ver alguma pós-graduação aí que não é regulamentada pelo MEC, pelo Ministério da Educação, vaza, tá? Porque, enfim, não é um conteúdo de qualidade, não é algo seguro. Precisa ter uma regulamentação para ter as avaliações, precisa ter, né, uma ementa que seja aceita pelo MEC. Então, existem alguns critérios, tá? Por que eu sei disso? Porque hoje eu coordeno uma pós-graduação lato sensu de medicina de família e comunidade e tive, né, contato com toda essa parte burocrática de ter um produto de qualidade, né, que seja realmente regulamentado pelo MEC e seja considerado uma pós-graduação de modalidade lato sensu e que inclusive pontua para a pessoa conseguir o título de especialista. Então, a pós-graduação regulamentada pelo MEC, como que funciona? A pós-graduação, ela tem um foco mais teórico, mas existem pós que são teórico-práticas, mas a carga prática, ela nunca vai ser igual a uma carga de residência médica. E a pós-graduação, você não sai com o título de especialista. Você tem, né, um certificado de conclusão de uma especialização médica, que alguns certificados contêm, né, essa descrição. Tem uma carga horária que tem que ser uma carga horária mínima de 360 horas semanais. Semanais não, perdão. 360 horas, porque a residência médica ela chega a ser a 40 a 60 horas semanais. Então, veja só que é uma carga horária imensamente maior, né? Chega a beirar aí 5.000 horas, até mais, a depender do curso. E a pós-graduação, ela tem a carga horária de 360 horas. A pós-graduação como um todo, no mínimo, tá? Tem pós que tem mais, obviamente. E a pós-graduação, ela tem um tempo aí de 12 até 24 meses, a depender, né, da especialidade escolhida. E você não sai com o título de especialista imediatamente.
você tem que prestar uma prova de título depois. E aqui vem uma informação muito importante. Quando você faz uma residência médica, você já tem o título, né? Que você consegue ter o seu RQE, mas você também pode prestar a prova de título. O que é uma prova de título? Então, as especialidades médicas, elas têm, né, uma forma de dar, né, o título às pessoas que podem, né, prestar um concurso de titulação e caso elas sejam aprovadas, elas também recebem um certificado que é da Sociedade Médica, em parceria com a Associação Médica Brasileira, em que você pode também levar ao Conselho Regional de Medicina para dar entrada no teu número do RQE. Quando você faz uma residência médica, você pode já prestar essa prova de título imediatamente. E aí já vem a primeira pergunta, mas eu tenho que prestar a prova de título? Bom, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu, assim que terminei a residência médica, também prestei a prova de título, porque, enfim, eu tô até na área da educação, queria saber como é que é essa prova aí também. Fui super bem, né? Então, eu tenho tanto o certificado de especialista pela Sociedade de Medicina de Família, que é a minha sociedade, e a Associação Médico Brasileira, e também tenho a certificado de especialista pela Unicamp, que é onde eu fiz a minha residência médica, ok? Então, pude prestar diretamente o título. Mas, quem faz uma pós-graduação e não fez uma residência, cada especialidade tem um tempo mínimo que você tem que praticar essa área para depois você conseguir ser um candidato à prova de título. Vou trazer um exemplo. É muito comum a gente ver pós-graduação de dermatologia, né? E a pessoa, para conseguir depois o título de dermatologista, tem que comprovar uma atuação mínima de 6 anos na área da dermatologia para conseguir prestar a prova de título, que tem diversas fases, e caso seja aprovada, essa pessoa gozará aí dos mesmos benefícios que alguém que fez a residência médica. Vai ter o seu título de especialista, pode se intitular dermatologista, e aqui também vem um outro tema importante. Então, por exemplo, eu sou a Maite Dadal, eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade, posso me denominar, né, médica de família e comunidade, mas eu não posso dizer que eu sou paliativista. Por quê? Porque eu não prestei a prova de título de cuidados paliativos. E eu não fiz a residência. Caso eu depois venha a prestar a prova de título, porque eu tenho os pré-requisitos necessários, eu posso depois me determinar, né, me denominar, gente, meu português tá ruim aqui, posso me denominar médica paliativista e ter um segundo RQE. Então, muito importante, de acordo até com as normas da publicidade médica, você não pode se denominar, minha gente, não pode se denominar especialista quando você não tem um título de especialista. Então, antes era bem comum, as pessoas faziam uma pós-graduação de medicina de família e comunidade, colocar atuação em medicina de família e comunidade. Não pode se dizer médico de família e comunidade. Vou usar de novo o exemplo da dermatologia. A pessoa colocava dermatologia ou psiquiatria, diferente de alguém que tem o título que se denomina dermatologista e se denomina psiquiatra, ok? Então, existem essas pequenas diferenças. E, gente, qual que é o problema, tá? Mesmo que a pessoa queira fazer residência médica, pode ser que ela não consiga. Por quê? Não existem vagas de residência que são equiparadas ao número de egressos de medicina. Então, no Brasil, a gente não tem essa lei, né? Você pode atuar com qualquer coisa que você quiser. Se eu quiser abrir uma cabeça agora, eu posso. Mas eu não sou neurocirurgiã e nem fiz curso nem nada disso e, obviamente, eu não vou fazer. Mas no Brasil, você não tem a obrigatoriedade de ter uma especialidade para atuar. Tanto é que daí nós denominamos essas pessoas de generalistas, tá? Existem países em que é obrigatório, você termina a medicina e você nem pode trabalhar, você tem que fazer a tua residência médica, né, que geralmente esses lugares são bem mais estruturados e tem vaga de residência médica para todo mundo, mas no Brasil a gente não tem. Inclusive a gente tem, né, um número bem restrito de vagas de residência e a residência médica, inclusive, ela é um outro vestibular que o médico presta. Então, quando eu prestei medicina de família e comunidade, que não é lá a especialidade mais concorrida, né? Claro que cada especialidade, a depender, né, do interesse de mercado, ela vai ter um número de vagas e ela vai ter, né, o número de candidatos. E aí você vai ter a relação candidato por vaga e isso vai determinar a concorrência. E quanto maior a concorrência, maior tem que ser a sua nota nas provas de residência médica, que tem geralmente 3 fases. Tem a fase teórica, tem a fase prática e tem a entrevista. Eu passei por todas essas fases para conseguir entrar na minha residência médica.
E a residência médica, gente, ela não tem vaga para todo mundo. Esquece, isso não existe. Estamos em 2024 e a gente tem, né, uma discrepância gigantesca entre o número de egressos de medicina e o número de vagas de residência médica. Inclusive, existem vários planos do governo de realmente aumentar o número de vagas de residência, mas é claro que essas vagas serão aumentadas de acordo com a necessidade do país, né? Então, hoje o país, ele suplica por médicos da minha especialidade, médicos emergencistas, e não, né, as subespecialidades hoje que, em teoria, a gente até tem um mercado relativamente saturado, né? Mas não existe vaga para todo mundo. Então, a gente tem que entender essa realidade. Não existe vaga para todo mundo e quem quiser passar numa residência médica hoje, realmente tem que se dedicar muito para uma prova. É aquela história, você tem que ser bom de prova. Eu sempre fui magnificamente boa de prova, tanto é que depois eu trabalhei bastante tempo treinando alunos para as provas de residência médica. Pra vocês verem, eu sempre gostei de prova, enfim, sempre tive facilidade, sei lá, sempre fui boa. Até pra prestar o vestibular também foi assim. Eu, sempre fui tranquila de prova. Então, a pessoa tem que treinar e estudar para uma prova. Não quer dizer que uma pessoa que consegue passar numa residência médica, ela é um médico melhor do que quem não consegue. Porque lembrando que a gente tá falando aqui de uma prova. E a prova, ela tem as suas pegadinhas, cada instituição tem um tipo específico de prova. Então, a pessoa que entra na residência, ela é boa de prova. E aqui eu quero trazer um problema que eu identifico, porque é o seguinte, para você prestar uma prova de residência, no geral, você faz um cursinho preparatório para a residência médica. E as pessoas costumam fazer esse cursinho no 5º e no 6º ano da faculdade, ou seja, durante o período do internato, que é o período mais crítico para você adquirir as suas habilidades médicas. Então, gente, eu já dei aula em graduação que eu surtava do aluno querer, professora, me libera para eu ir por cursinho. Enfim, a pessoa ficava lá estudando a apostila do cursinho e não estava aproveitando aquela vivência de poder atender seus pacientes. Então, isso, enfim, você vê que é uma prova extremamente concorrida e muitas vezes a pessoa que presta, ela abdica um pouco, né, da tua prática durante o internato para conseguir, enfim, ser aprovado numa prova de residência médica, porque, obviamente, a residência médica vai preparar muito bem essa pessoa. Mas, caso essa pessoa não passe, e aí? Deixou, né, de praticar durante o internato, não foi aprovado, e aí vai geralmente para os 2 caminhos mais comuns. Vai para a unidade básica de saúde, que é um lugar muito amplo, muito complexo, ou vai para os plantões. Ambos os lugares a gente pode, enfim, ter muitos problemas, e quanto menos treinado você está nesses lugares, mais, obviamente, esses problemas vão acontecer. E aí, beleza. Qual é a melhor? Aí eu vou te explicar os custos de cada tipo de modalidade, para você entender que não existe o que é melhor para todo mundo. Existe o que é melhor para você. Existe o que é melhor de acordo com a tua realidade. Então, vamos lá. Residência médica, ela só existe em grandes centros. Então, eu tive que me mudar de cidade para poder ter acesso a uma residência médica. E para que você consiga fazer isso, você tem que ter condições financeiras, porque a bolsa da residência médica, ela não é o suficiente para você se manter. Muitas vezes você tem que fazer plantão, você tem que receber ajuda financeira de família, você tem que adquirir, né, renda de alguma outra forma para você conseguir se manter. Então, a residência médica, ela é paga, né? Então, existe uma bolsa do Ministério ou da Educação ou até da própria instituição. Geralmente, por volta, era de 2.800 até 3.600 na minha época, acho que agora tá um pouquinho mais, mas você recebe dinheiro. Ela só existe em grandes centros, você vai ter que se mudar. Agora, pensa comigo, um médico, pai de família ou mãe de família, tem filhos, enfim, tem outras responsabilidades. Talvez não seja viável para essa pessoa mudar toda a tua vida para poder se especializar. Entendam? Talvez não é todo mundo que possa fazer residência médica. Talvez residência médica, será que pode ser um privilégio? Porque eu pude me mudar. Eu confesso e não tenho vergonha de dizer que eu recebi sim ajuda financeira dos meus pais no meu primeiro ano de residência, até eu conseguir me estabelecer melhor. Eu mudei de cidade e eu me dediquei exclusivamente para isso. Então, a residência médica, ela tem uma carga horária muito alta e, no geral, ela exige uma dedicação, né, muito especial para isso. Então, é difícil você ter outras atribuições, outras responsabilidades. E incluo aqui o caso de mães, o caso de você ter, enfim, que manter uma renda familiar
ofertar dinheiro para os pais, porque é a realidade de muitos médicos. Tem muitos médicos que se formam, tem filho aí para alimentar, para pagar a escola, tem que ajudar os pais financeiramente. Então, muitas vezes, essas pessoas não vão conseguir fazer uma residência médica para ganhar, né, um valor de hora de trabalho muito menor para poder, enfim, se especializar. Não é a única opção. E aí, as pós-graduações, elas são muito boas para esse sentido, né? A pessoa que não tem como se dedicar, não tem o custo de vida necessário para uma residência médica e ela não tá fadada a não ser, enfim, especialista em nada. Ela pode fazer uma pós-graduação, adquirir conhecimentos teóricos sobre o assunto, se esforçar para adquirir, né, prática no assunto ou até também fazer fellows, acompanhar outros profissionais especialistas na área, trabalhar na área que ela escolheu e, por fim, né, prestar a prova de título que eu recomendo para todo mundo para que você, né, possa se intitular especialista. Então, a gente chega na seguinte resposta para a pergunta mais comum que eu recebo. Qual é a melhor? Não existe qual é a melhor. Qual é a melhor para você? Eu, Maitê, na época, a melhor opção para mim era fazer uma residência médica. Eu tinha condições de me mudar, não tinha ninguém que dependia de mim financeiramente. Eu consegui passar numa boa instituição e eu fiz a minha residência médica. Aí, depois que eu terminei a minha residência médica, eu fui contratada por uma empresa de home care. E eu estava tendo bastante contato com pacientes acamados, com pacientes com doenças ameaçadoras à vida. E aí eu pensei, nossa, quero adquirir mais conhecimento na área dos cuidados paliativos. Existe residência? Existe, mas aí eu já estava empregada, já tinha mudado de cidade. Eu não queria fazer única e exclusivamente isso, então eu optei pela pós-graduação. E fiz uma pós-graduação de cuidados paliativos, adquiri vários conhecimentos, melhorei muito a minha prática clínica. Muitos pacientes se beneficiaram da minha aquisição de conhecimentos nessa área. E eu não deixei de praticar a medicina de família, que é a minha primeira especialidade. E, enfim, não precisei me mudar e conseguir dar conta das coisas, entendeu? É esse ponto que eu tô querendo chegar. E é isso. A principal discussão que norteia a pós-graduação à residência médica. Hoje a gente tem pós-graduações que são excelentes. E, inclusive, existem residentes que fazem pós-graduação da mesma área que escolheram fazer a residência. Digo isso porque, sim, eu tenho residentes de medicina de família e comunidade cursando a pós-graduação que eu coordeno, porque tem muitas residências hoje, né, ainda a depender das instituições, é claro, que não ofertam o que é necessário. A gente tem, né, muitos programas de residência que não tem preceptoria adequada, que não tem a carga teórica adequada. Muitas vezes o residente é usado como mão de obra barata, ele é escravizado e explorado. Então, existem lugares assim, a gente tem que ser bem realista, né? Mas a pós-graduação, ela é um caminho aí para você também adquirir conhecimento e ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Tá, você não vai ter o título de especialista imediatamente, mas não quer dizer que você nunca vai ter, você pode ter depois. E agora a gente vai falar sobre um tema importante também. Será que todas as áreas podem fazer pós-graduação ou residência? Aí a gente vai falar de uma coisa muito importante. As áreas cirúrgicas, você não consegue, a cirurgia ela é uma habilidade prática, né? Você não consegue adquirir conhecimentos cirúrgicos por uma pós-graduação. Então aí vale sim você realmente lutar a sua vida e se planejar toda para que você consiga fazer um programa de residência médica. Lógico que existem pós, né, até estágios dessas áreas mais cirúrgicas, mas enfim, a prática sempre vai ser muito importante para que você adquira esses conhecimentos. Por exemplo, na medicina de família, eu acho que é super viável você fazer uma pós-graduação, porque a imensa maioria dessas pessoas já estão atuando na atenção primária, ou seja, elas já têm uma carga prática importante, assim como medicina de emergência. Os alunos de medicina de emergência, de pós-graduação, geralmente trabalham diariamente em pronto atendimento. E, então, tem a prática, lógico que não é uma prática, né, com preceptoria direta, como as residências prometem ser, mas muitas não são. Mas, enfim, você tem, né, acesso a toda uma estrutura de educação que também pode te ajudar. Agora, existem áreas que não é possível. Você, para ser neurocirurgião, não tem como fazer uma pós, você tem que fazer uma residência. Para ser um cirurgião plástico, né, obviamente, vai ter que fazer uma residência. Para você ser um ginecologista obstetra, também vai ter que fazer uma residência. Existem áreas, por exemplo, ginecologia clínica, que, enfim, você vai estar restringindo, né, a tua atuação. Você não vai estar focada na área cirúrgica, tanto é que a pós se chama ginecologia clínica.
Ficou alguma dúvida? Comentem aqui também, viu? Se forem surgindo novos insights na cabeça de vocês. Deixa eu ver se eu falei tudo o que eu precisava. E a prova de título, gente, como é que funciona? Você entra na sociedade que você tem interesse de obter o título e você vê cada prova, né, tem os teus pré-requisitos e cada sociedade tem, né, a pontuação para você conseguir ser aprovado também. Então, eu lembro que na minha prova de título, mestrado, doutorado, pós-graduação, eram situações que te pontuavam para você, enfim, ter uma pontuação um pouco maior. Então, existia uma porcentagem que era a prova teórica, uma porcentagem que era a prova prática e a porcentagem que era a análise do currículo, que é onde tinham essas pontuações, ok? E, gente, algo muito importante também, existe um outro tipo de pós-graduação que não é pós-graduação lato sensu, que é a pós-graduação estrito sensu, que adivinha, estou fazendo também, que é o mestrado e o doutorado. Então, hoje eu faço mestrado e é uma modalidade de proposta, né, totalmente diferente. O mestrado, o doutorado, você tem um foco teórico e em pesquisa clínica, ou cirúrgica, enfim, mas no meu caso é clínica e até voltado para a parte qualitativa e até saúde coletiva e política de saúde. Então, é algo bem diferente, você não está adquirindo habilidades que te tornam, enfim, um médico apto a atuar em alguma área, mas sim você está adquirindo conhecimento de ciência, de pesquisa, para você, né, ter aí mais destaque na carreira acadêmica. E quem me acompanha sabe, né, que Maite tá onde? Tá dando aula. E é por isso que estou, sim, em busca de melhorar, né, a minha prática de docência, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, eu peço para que vocês deem um like, sigam o meu canal, tá bom? Porque se ninguém seguir, se ninguém ver o vídeo, eu não vou ficar mais produzindo nada, eu vou ficar super chateada. Então, por favor, né, gente? Me dá um alô aqui. E comentem os temas que você tem interesse de ouvir, e eu vou estar sempre dando o meu melhor para poder trazer conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo.